18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Juntos mais uma vez aqui no melhor Mix do Brasil. Eu, você e ela, Karime Leão. Olá, Carlão. Boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olha, juntos e contando com a sua participação. Sem dúvida. Participe conosco aqui do programa 18 horas. O nosso WhatsApp está à sua disposição, 994887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda uma mensagem. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Isso aí, participe. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. O governo federal instala sala de crise para a seca na Amazônia. Acidente de trânsito causa a morte de uma adolescente em Manaus e, segundo testemunhas, o motorista estava alcoolizado. Defensoria Pública vai atender os contribuintes que contestam o aumento do IPTU em Manaus. Em debate na Câmara Municipal, um projeto que proíbe os rolezinhos na cidade. Hora 6:01, mais uma vez, boa noite para vocês, 100,7. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Esses e outros assuntos, os destaques desta segunda-feira, 17 de junho de 2024. No ar mais uma edição. 18 horas. Olha, começou o período da seca dos rios do Amazonas. Olhem, o ritmo de descida das águas já assusta e muito, inclusive. Todos os relatórios, todos os estudos técnicos apontam para mais uma estiagem e uma estiagem severa. A exemplo da que tivemos, inclusive, no ano passado. Pode ser até pior, quando o Rio Negro atingiu a menor cota dos últimos 121 anos, quando o nível no Porto de Manaus atingiu 12 metros e 70 centímetros e no dia 27 de outubro de 2023, Karine. Carlão, e essa previsão a gente já está falando desde o ano passado. Os especialistas já apontavam para essa possível seca, estiagem, um período pior até do que a gente viveu no ano passado. E assusta mesmo, porque a gente ainda está calculando os prejuízos. Sentindo a gente ainda na pele ainda, exato, as consequências da seca do ano passado. Neste final de semana, circulou um vídeo nas redes sociais mostrando a queda acelerada do nível das águas do Rio Solimões, lá em Tabatinga. Gente, essa descida acelerada já está impactando, claro, as pessoas, a rotina das pessoas que moram por lá. O vídeo mostra como é que está difícil aquele simples ir e vir. Imagina, sem água, como é que sai de uma localidade cercada por águas? Não dá para você usar a canoa, embarcação, como sai dali, né, Carlão? Tá muito difícil. Precisa do barco para se locomover, ele precisa de água para locomover o barco, Olha claro, aí. Né? Isso, para se ter uma ideia, Karine e ouvintes, em apenas 24 horas o nível do Rio Solimões desceu 29 centímetros. Nos últimos 7 dias o rio baixou de 9,38 centímetros para 8 metros e 14 centímetros. É realmente uma queda significante, uma queda aí de 1 metro e 24 centímetros. Carlão, e aqui em Manaus, Carlão, o Rio Negro parou de subir. De ontem para hoje, ele ficou estável em 26 metros e 85 centímetros. Nesse fim de semana, sábado e domingo, subiu apenas 1 centímetro cada dia. Para a gente ter uma ideia, 28 metros e 29 centímetros é a cota do rio que estava no ano passado, né? Esse hoje estabilizou em 26 metros e 85 centímetros. No mesmo dia 17 de junho do ano passado, quando enfrentamos a pior estiagem da história, já foi ruim, estava em 28 metros e 29 centímetros, gente, mais de 1 metro aí de 40 de diferença. E diante desse quadro, Karime, o governo federal instalou a sala de crise preventiva para a seca da Amazônia e incêndios no Pantanal. Vamos conferir aí os detalhes agora desse assunto extremamente importante com o Dinera. A sala
sala de crise montada pelo governo federal é para se antecipar ao enfrentamento de incêndios no Pantanal e seca na Amazônia, no período crítico que começa agora em julho. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ideia é fazer a gestão do risco preventivo, sobretudo no Pantanal e na Amazônia. Aqui na região, aliás, o último boletim do Serviço Geológico do Brasil, publicado no fim da semana passada, já aponta vazante em várias estações hidrológicas dos rios da Amazônia. Os rios Solimões, Amazonas, Negro e Madeira, por exemplo, já apresentaram vazantes em estações de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Parintins e Itacoatiara. Considerando os registros mais recentes, o rio Solimões entrou em recessão em Tabatinga, com descidas médias diárias na ordem de 15 centímetros. É o que informa o chefe do CEMOA, Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, Tenente Charles Barroso. A região do Alto Solimões, onde se encontra o município de Tabatinga, iniciou seu processo de vazante. Estamos com um olhar atento para essa região, uma vez que os níveis de início de processo de vazante estão ali tangenciando seu limite inferior da curva de permanência. Neste momento, navegabilidade tudo transcorrendo dentro da normalidade para essa situação, mas a gente tem buscado informações da Defesa Civil dos municípios das regiões com relação aos afluentes que desagam na calha principal, que podem aí já apresentar algum problema com a navegabilidade. No momento está dentro da normalidade. Ainda conforme o chefe do CEMOA, Charles Barroso, comparando os números de descida do rio esse ano com a mesma data do ano passado, em 2024 o nível do rio está bem mais baixo do que em 2023. Sim, o nível do rio está bem mais abaixo do que o ano de 2023, mas não é um parâmetro. O parâmetro melhor que a gente vai buscar atualizar ainda essa semana é com relação à série histórica como um todo, para a gente avaliar se está baixando mais ou menos. Informações que também vamos buscar junto aos órgãos que acompanham esse monitoramento do nível do rio em nosso estado. Conforme a análise desses documentos se configurar a necessidade, a Defesa Civil do Estado irá emitir avisos e alertas para a população do nosso estado se prepararem para o enfrentamento a um possível desastre de estiagem em nosso estado. Além de Tabatinga, onde o nível do rio já iniciou seu processo de vazante, com cotas abaixo da curva de permanência dentro de uma série histórica, em Itacoatiara também já estão ocorrendo vazantes da ordem de 2 centímetros por dia. Além disso, a previsão de chuvas para a região é de que seja abaixo da normalidade, o que deve resultar em uma estiagem de moderada a severa nos próximos meses, segundo a Defesa Civil do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carol, vai ser difícil, hein? Sim. Preparar aí, né? Bom, e já estamos sentindo aí esse aumento da temperatura aqui em Manaus. Hoje, quente. por exemplo, cara, foi aquele dia de um sol para cada um, né? Quente. Pense num lugar quente. A repórter Nathalie Moraes, ela fala ao vivo aqui agora com a gente. Ela vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter para enfrentar essas temperaturas aí extremas, né? Esse período de calor extremo. Boa noite, Nathalie. Então, quem mais sofre são mesmo as crianças e os idosos, não é mesmo? Exatamente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, Carlão, se vocês acham que tá ruim, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Vai piorar. Viu? Só lamento, viu, amiga? Porque a situação deve ficar ainda pior. Isso porque as previsões, os prognósticos climáticos, né? A gente acompanhou aí a matéria da nossa grande amiga Odinei Araújo, mas os meteorologistas da Universidade Estadual aqui do Amazonas indicam que nos próximos de julho até novembro, a gente deve bater aí uns 40 graus em muitos dias. Então, assim, os prognósticos não mentem. A previsão é que a estiagem seja tão severa quanto foi ano passado, ou até pior. Mas a previsão é que os dias de calor sejam ainda mais intensos nos próximos meses, né? E aí é por isso é essencial a gente tomar algumas medidas saudáveis para amenizar esse calor excessivo, porque a gente sabe, assim como o frio, o calor excessivo também é prejudicial à nossa saúde. Então, prevenir como?
mantendo o corpo sempre hidratado, né? Então, assim, é muito importante que nos dias de muito calor, como a gente vem registrando desde o último fim de semana, que as pessoas utilizem mais água para amenizar esses efeitos, né? A gente sabe, é muito comum a pessoa desidratar e até mesmo ter infecções respiratórias. A gente sabe, acha muitas vezes que as infecções respiratórias, elas só são ocasionadas por conta das temperaturas elevadas. Nada disso. A gente ficar exposto aí a essa diferença de temperatura, por exemplo, a gente ficar no calor, né? A gente tá ali num ambiente muito quente, aí entra num ambiente refrigerado. Tudo isso pode iniciar quadros virais, segundo os especialistas, né? E aí acaba evoluindo para algumas infecções, como no trato respiratório e também como amidalite, sinusite e até pneumonia. Então, um dos principais cuidados que a gente deve ter sempre é tomar muita água, né? Se manter muito bem hidratado. E além de hidratar a água, ela é importante também por lubrificar as nossas articulações. É uma situação que eu também não sabia, né? Que já que nesses dias de calor intenso, as nossas articulações não tem aquela famosa... eu tô com dor aonde? Na junta. Junta tudo, já era. Sim. É bem... Porque fica doloridinho de repente, você pode sentir alguma dificuldade de fazer algum movimento e realmente a água é importantíssimo para esse tipo de articulação, para a coluna, né? Para as articulações em geral. Exatamente, mas como a Karime disse, né? Quem mais sofre são as crianças, os idosos, e para tirar algumas das nossas dúvidas, nós conversamos com a nutricionista Luciana Anjos e ela falou pra gente sobre a importância de se manter bem hidratado nesses dias de calorão. Hidratação é sempre importante em qualquer fase da vida, em qualquer período do ano, em qualquer estação, principalmente no verão. E em se tratando da nossa região, do nosso estado, né, o verão amazônico aí requer uma atenção dobrada quanto à hidratação. Aqueles que são mais resistentes à ingestão de água, tentar fazer uso de água saborizada, de sucos naturais, mas principalmente água. Coloca umas rodelas de pepino, outro dia rodelas de limão, rodelas de laranja, abacaxi, essas frutas mais frescas, né, que dão essa sensação de frescor melhor e também ajudam aí a ingerir uma quantidade maior de água. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da nutricionista Luciana Anjos. Então, Karime, é aquela coisa, e aí, mas eu devo tomar água? Quanto de água que eu devo tomar? Né? Isso daí é calculado a partir da massa corporal de cada um. A nutricionista explicou pra gente mais ou menos como é que é feito esse cálculo. Vamos conferir aí. E quanto à quantidade de água que deve ser ingerida diariamente, ainda existem algumas dúvidas, né? Será que realmente são apenas 2 litros de água por dia? Será que é suficiente? Faz uma continha básica, multiplica o seu peso por 35 ou 40 ml de água por quilo de peso e você vai ter a quantidade mínima que você deve ingerir por dia. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a dica da Luciana Anjos, ela que é nutricionista. Eu não sou muito boa de cálculo não, Karime, mas vale a gente reforçar que também beber água demais pode acabar sobrecarregando, né? Os rins, sem dúvida. Então é importante a gente ter essa conta certinha, saber a quantidade exata de água. Outra recomendação importante, Karime, é quanto à nossa alimentação. A gente acha bem assim, não, tô tomando muita água, tá tudo certo. E aí os especialistas indicam para que a gente não consuma alimentos tão gordurosos. Então, nesses dias de calor intenso, vamos manter aquela dietinha gostosa, saudável, comer um peixinho, um peito de frango. Tudo isso ajuda bastante. Outra coisa, Karime, é muito indicado que todo mundo pratique exercício ao ar livre. Muita gente hoje até prefere fazer exercício ao ar livre, mas nesses dias de calorão é preciso tomar alguns cuidados, né? E principalmente você deve praticar esses exercícios aí nos horários mais apropriados.
recomendado sempre após as 4 horas da tarde, usar roupas leves e que realmente protejam do sol. E claro, usar e abusar do protetor solar, incluindo aí chapéu, boné, porque só o protetor na nossa região não dá conta. Não é o suficiente. Então, hidratação, boné, roupa de proteção UV, tudo que você puder fazer para se proteger desse solzão é recomendado pelos nossos especialistas. Karime e Carlão, é isso. Boa noite para vocês. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Valeu, Nathalie, 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, mais um acidente de trânsito grave, hein? Causa morte em Manaus. Nesse caso, a vítima foi uma adolescente. A adolescente tinha apenas 14 anos, Karine. Carlão, foi horrível, Carlão. A gente viu os vídeos na internet e foi agora há pouco, no fim da tarde. Segundo as testemunhas, Carlão, o mais revoltante foi isso. As testemunhas que estavam lá no local, o motorista era o motorista de uma caçamba. Ele estava visivelmente alcoolizado e causou esse acidente, atingindo 5 carros e matando o adolescente. O repórter André Meirelles acompanhou o assunto, está aqui e fala ao vivo agora com a gente. Boa noite, André. Então, a adolescente chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos, não é isso? Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos ouvintes e também você que nos acompanha nesse momento pela live do YouTube. Olha, quem atendeu esta ocorrência também foram os policiais aí da 15ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, esteve ali no local e também teve testemunhas, né? Ou seja, aconteceu um acidente, teve muita gente lá no local que inclusive acompanhou aí e as pessoas testemunharam, né, essa situação toda que aconteceu. As testemunhas relataram que o motorista de uma caçamba estava em alta velocidade e aí, em determinado ponto ali próximo de uma escola, ele perdeu o controle. Atingiu então o muro dessa escola, 5 carros que estavam estacionados ali na frente, no local. Mas o pior, infelizmente a gente tem que noticiar aqui, mas foi a morte de uma adolescente de 14 anos. Ela saiu de uma escola, ela saiu do colégio, passou na frente dessa outra escola, que foi exatamente onde aconteceu essa tragédia, que é a Escola Estadual Zilda Professor Sebastião Augusto Loureiro Filho, fica ali na Avenida Curaçao, no Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Segundo então as informações, as testemunhas no local informaram que o impacto foi tão grande que acabou deixando a vítima imprensada ali no meio do carro, né? E também ela chegou ali a ser socorrida. Inclusive no meio de toda essa situação, hoje em dia todo mundo tem celular e acaba pegando a câmera do celular, né, e gravando ali, filmando toda a situação. Então ali mostrou ela sendo socorrida, foi acionado então a equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que esteve ali no local, inclusive fizeram ali os primeiros socorros, viram que ela ainda tinha sinais vitais, chegaram a socorrer ela e levaram ali para o SPA do Galileia, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. Inclusive até a família, ao receber a notícia, ficaram desesperados ali ao saber dessa trágica notícia, né? E o autor do crime, que ainda não teve nome divulgado, mas um vídeo dele foi compartilhado nas redes sociais, mostra uma mulher que está narrando, ela não foi identificada, mas mostra essa mulher gravando ali com o celular o motorista que causou o acidente e matou essa adolescente. No vídeo ele aparenta estar embriagado, né? A gente vai ouvir agora a narração para você que está nos acompanhando aqui na 100.7, para você que está no canal no YouTube nos acompanhando, pode conseguir ver o vídeo. Vamos conferir. Ei, tu matou a criança, pô. Uma criança, 11 anos. Tu tá bebo, cara. Tu tá bebo. Foi esse aqui, ó. Esse aqui que matou a criança. Esse aqui, ó. 18 horas. E nesse vídeo, né, vou narrar um pouquinho dele aqui, mostra aí a situação, as pessoas estão em volta dele, acabou sendo agredido também ali no local, a polícia conseguiu reverter a situação e ele foi inclusive encaminhado ali para a delegacia. Então essa situação, né, poderia aí inclusive ter sido pior, porque isso aconteceu, Karime, Carlão e ouvintes, por volta ali de 2 horas e pouco da tarde, né, mas se fosse nesse horário que todos os alunos estivessem saindo ali da escola, poderia ter sido pior. Olha só, em nota, a SEDUC, que é a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, informa que durante o momento do ocorrido, a gestão da Escola Estadual Professor Sebastião Augusto Loureiro Filho realizou todos os procedimentos cabíveis, acionando o SAMU, a Polícia Militar e ajudando a identificar a vítima. O motorista do veículo foi detido, né, e acabou sendo levado ali para o 15º DIP, Distrito Integrado de Polícia, e a Secretaria aí ressalta que está
dando apoio ali às vítimas, né? Também, olha, além desse vídeo, dessa situação que a gente acompanhou, desse motorista, né, que foi flagrado ali na situação aparentemente embriagado, a gente tem um outro vídeo onde um homem também não identificado que gravou a situação e mostra o tamanho do estrago que aconteceu ali no local. Vamos acompanhar. Atropelou, bateu os carros tudo aqui, ó. Bateu o carro aqui, bateu um muro aqui, ó, imprensou e a menina tá morta lá no meio das ferragens. 18 horas. Tá, então, ouvintes, Karime e Carlão, a gente conferiu uma narração, que é um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais, né? uma testemunha que estava ali no local mostrando toda a situação, inclusive até aqui nos bastidores a gente ficou bastante abalado, né, com essa notícia. Não, uma notícia horrível. A gente acaba se solidarizando aí também com a família. E todo o nosso apoio, nossa solidariedade à família. A gente vai aguardar também, da né? jovem, da adolescente. Mais informações, até o momento a gente não tem ainda mais informações, só que pelo que a gente assistiu no vídeo, né, André, poderia ter sido até pior, porque tinham vários adolescentes, vários estudantes saindo naquele horário. A jovem, ela estava na calçada, saindo da escola. Então, tinham outros estudantes ali, vendo ali no entorno. Então, poderia até ter atingido mais pessoas, esse motorista irresponsável, aparentemente embriagado. Aí vai caber à polícia, à perícia, afirmar a situação deste motorista. Agora, ele chegou até a ter ferimentos na cabeça, foi atendido lá no SPA, a enfermeira Eliameme Rodrigues Mandi, e o SPA da Galileia, né? E depois ele foi lá para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Mas aí, assim como a família também, a gente vai aguardar que a justiça seja feita. Tem muitas testemunhas para isso, tem muitos além vídeos, dos vídeos, né? Tudo isso a gente vai esperar. E a família da adolescente, inclusive, foi lá para a frente da delegacia quando soube que esse motorista estava lá. Parece que tem uma situação lá. Frente da delegacia, né? Aí então, vamos acompanhar. Os policiais estão atentos também no local para que nada ocorra sem assim, dúvida, né? Mas a gente vai aguardar a justiça ser feita. Muito obrigada pelas informações, André. Valeu, André, 6h21, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Chegou a hora, Carlão, vamos falar sobre os bastidores da política local? Bora lá, Cíntia Blink já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Então, alô, Cíntia. O movimento na justiça eleitoral tá frenético, tá intenso, tá favorável? Como é que tá? Pra quem que tá favorável? Conta. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, o movimento tá... agitado. Frenético. Mexendo. Tá se mexendo muito. O que acontece? A gente já falou aqui semana passada, mas vamos relembrar. Marcelo Ramos, que é pré-candidato a prefeito de Manaus, fez um vídeo comparando ali umas falas do também pré-candidato a prefeito de Manaus, Ramon Mandel, com falas antigas do prefeito atual, que é Davi Almeida, e do governador do Amazonas, Wilson Lima, quando eles também eram pré-candidatos aos cargos que ocupam hoje. E aí, isso foi visto como tratar de uma forma negativa, né? Na verdade, tratou de fato de uma forma negativa, porque traz aquele discurso de eu tô chegando pra mudar tudo isso que tá aí e tal. E aí Marcelo falou que esse discurso é velho e será que a gente vai cair nesse discurso de novo? Para a Federação de Amamandel, né, PSDB Cidadania, que entrou com um processo contra ele no TRE, ele estava fazendo um pedido de não voto. E aí eu relembro que a gente sabe que eles não podem falar vote em mim, mas eles também não podem falar não vote no outro. Outra coisa que essa defesa de Amamandel, digamos assim, né, que é o partido dele, fala é que não poderia impulsionar. O que é impulsionar? Pagar para que mais pessoas dentro das redes sociais vejam aquele vídeo, tenham acesso àquele vídeo, em que ele fala de forma pejorativa aí da atitude de Amamandel. Dito isso, num primeiro momento, o juiz, que é o Roberto Tactome, falou o seguinte: olha só, pode manter o vídeo, porque ele não está ferindo a honra de Amamandel, é do jogo, não fez pedido de não voto, tá beleza. Só que aí, diante dessa decisão, a defesa de Amon
contestou porque e o impulsionamento que foi feito, não foi verificado isso e tal. Quando o Taktomi volta a ver esse assunto, ele fala que realmente ele não tinha considerado o fato do impulsionamento acontecer. Então, dessa vez, ele toma uma decisão favorável a Amon e manda Marcelo Ramos retirar o vídeo. Marcelo Ramos retira o vídeo, mas ele retira o vídeo impulsionado e agora volta com o vídeo, só que dessa vez sem impulsionar, ou seja, sem pagar para que a rede ali mande aquele mesmo material para mais pessoas do que normalmente chegaria. Eu não sei se é permitido que o Marcelo faça isso. Eu não consegui ter uma resposta ainda do Tribunal Regional Eleitoral, porque apesar do Taktomi falar o discurso tá ok, o conteúdo do vídeo tá ok, o problema é ter impulsionado para fazendo uma abordagem negativa sobre outro candidato. Sim. Se não houvesse o impulsionamento, tudo estava certo. Só que, na decisão, ele manda o Marcelo apagar o vídeo. Ele não manda o Marcelo apagar o vídeo e republicar sem o tal do impulsionamento. Só que aí cabe saber, né, se a defesa do partido de Amon vai contestar isso. Perguntei e ainda não tive resposta. De qualquer forma, como eu já falei semana passada, politicamente não acho interessante Amon se preocupar com Marcelo Ramos, porque Marcelo tá batendo aí 4, 5% de intenção de voto, enquanto Amon Mandel tá com quase 30% de intenção de voto. É mais interessante que ele vai brigar com alguém do tamanho dele, né? Não com o Marcelo. Tá dando moral pra ele, no caso é o que ele quer, né? Ele tá cutucando. Foi uma vitória pro Marcelo, exatamente. Ainda que juridicamente tenha sido derrotado até o momento, né? Porque tudo virou a gente tá falando de... notícia. Sim, a gente tá falando de forma de liminar, né? Ainda não se decidiu totalmente ali a questão da matéria. Mas a gente tá falando aqui sobre quem? Sobre Marcelo e Amon. Graças a essa... Exato. Fale mal, mas fale de mim, né? Porque se não tivesse tido essa ação jurídica de Amon Mandel, esse vídeo ia passar, ia ter gente que ia ver, mas, poxa, isso vai tirar a chance do Amon de estar na cadeira de prefeito? Eu imagino que o vídeo do Marcelo não seria isso, mas ele acabou com essa atitude que juridicamente pode ser a ideal, politicamente foi completamente amador. Exatamente, também concordo contigo. Karime, Carlão. Ei, Brinca, olha só, já falamos sobre esse assunto, mas é legal ressaltar, né? O candidato, o pré-candidato, né, a prefeito de Parintins, que é o Matheus Assayag, ele conseguiu reunir bolsonaristas e lulistas no mesmo palanque, ok? Trata-se aí do capitão Alberto Neto, que é do PL, que está junto com os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Menino, uma loucura. Sabe daquelas matérias que a gente tem que desenhar, assim, fazer um organograma? Sim, Esse tá com esse, que tava com aquele, meio que isso. O que acontece? É isso que o Carlão falou mesmo. Matheus Assayag, vamos só lembrar, Matheus Assayag lá em Parintins, ele é a pessoa que Bi Garcia apoia. Sim. Ele briga com a Brenda de Aná, que é a pessoa de Wilson Lima. Então, Bi Garcia de um lado, Wilson Lima do outro lado. E aí temos Alberto Neto no meio dessa história que não faz sentido nenhum. Parintins também é uma cidade que votou bastante na esquerda, em especial ali no Lula, né? Quando a gente fala da última eleição para presidente do Brasil, o Amazonas é mais bolsonarista, de acordo com o que foi visto ali na eleição, mas Parintins é uma cidade à esquerda. Então, o Matheus Assayag, ele tem o apoio de Omar Aziz, esquerda, ok, tudo certo. Omar que anda com o Bi Garcia hoje, é isso aí. Eduardo Braga, faz sentido nessa lista também, né? Estamos aí continuando falando de esquerda e tudo mais. E aí me entra o Alberto Neto. Aparece um vídeo do Alberto Neto no meio dessa história, porque o pré-candidato a prefeito, né? Ele aparece aí prestigiando um evento de Matheus Assayag. Ele não estava presente, mas ele mandou um vídeo falando que apoia a candidatura, a pré-candidatura e tudo mais. E isso foi visto como, o que você tá fazendo aqui, querido? Porque Alberto Neto é
aliado de primeira linha de Bolsonaro. Então, e também ele não é brigado, digamos assim, com o Wilson Lima, tanto que o Wilson teve já que responder. E aí, você tá com Cidade, mas também com Alberto Neto? E aí, o Wilson fala que o único pré-candidato dele é Cidade. Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores se fala que há sim uma conversa muito forte com o Alberto Neto. Até é daí que sai também aquela história de que Alberto Neto pode ser ele ou Cidade, o candidato futuramente, um dos dois só, e o outro pode passar ao seu vice ou até nem participar desse pleito, e tudo isso em função de Wilson Lima. Então, estranhíssima a presença de Alberto Neto ali. Eu falei muitos nomes, eu sei, espero que tenha dado para compreender. Ele tá infiltrado ou ele foi convidado? Qual é a situação dele? Não, ele foi convidado, então, ele fez um vídeo, só que é esquisitíssimo. Mas é pelo Matheus Assayag, no caso, porque ele tá fazendo a parceria com o Matheus Assayag, não é isso? Matheus Assayag e todo esse grupo, né? O Eduardo e o Omar, eles nem são tão esquerda assim, né? Eles são mais pro centrão do que para a esquerda, né? Propriamente dito. Mas tudo bem, tá do lado do governo, né? Alberto Neto tem um passado com Omar Aziz, viu? Ele também já teve ao lado de Omar Aziz em 2018, quando ele entra pela primeira vez na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Então, enfim, é estranho. O que a gente pode pensar dessa história toda é cuidado na hora de vestir a camisa de algum político. Sempre fala isso, né, Blink, você? Porque tudo muda, sabe? Dá um vento, menino, diferente. A pessoa muda uma camisa do nada. Então, é melhor que você não levante a bandeira de ninguém, porque daqui a pouco você vai ter que mudar a cor da bandeira. Também, né? Blink, os vereadores vão discutir mesmo esse projeto que proíbe os rolezinhos aqui em Manaus? Pois é, lembra dos rolezinhos? É aquele das motos, que levantam um dos pneus, que fazem barulho e tudo mais. Isso, na verdade, essa história dos rolezinhos, a gente conversou bastante sobre isso esse ano ainda, mas vez ou outra aparece aqui, né, no 18 horas, nos noticiários, enfim, porque eles costumam perturbar publicamente. Vida. Gente, perturba, é um inferno quem mora perto de um posto ou quem mora numa rota de um pessoal desse. É um inferno, gente. Perturba a vida da pessoa. E aí, na porta da outra lá, exato. Né? É horrível isso. E aí? O vereador Rodrigo Guedes apresentou um projeto de lei para proibir os rolezinhos de moto nas ruas de Manaus. Esse projeto ainda tá lá no comecinho, ainda tá na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é onde tudo começa, para dizer assim, esse projeto aqui pode ser apresentado de fato, ele não está ferindo a Constituição de nenhuma maneira. A CCJ, ela funciona para dizer se pode andar, se não pode andar. Ela não fala do mérito, não fala exatamente da matéria, mas fala isso aqui é legal, não é legal. Aí, ainda está nesse comecinho, mas ele fala que apresentou o projeto porque quando elas fazem essas manifestações, né, de empinar moto, promover buzinaço, fazer barulho, tudo isso, é um transtorno para eles mesmos, é um risco para quem pratica o rolezinho, mas também acaba sendo risco e prejudicial para todo mundo em volta. E aí traz casos que já aconteceram de perturbar a ordem pública e tudo isso que é até fácil de colecionar pelo próprio noticiário realmente. E já teve várias operações da polícia por conta desse tipo de situação, de prática, enfim. E agora isso vai ser discutido na Câmara Municipal de Manaus. Vamos ver o que vai sair dessa história. Vamos ver se vai ter gente apoiando, se vai ter gente contrária. Mas, de qualquer forma, eu achei interessante saber que isso está sendo discutido lá na Câmara Municipal. E eu trago mais informação para você assim que eu tiver novidade. Obrigada, Blink. Interessante mesmo, importante. É importante porque realmente é muita bagunça que fazem nas ruas próximo a esses postos aí. Eu vi vários vídeos, né, Karima, inclusive. Sim, a gente sempre vê vários vídeos. Além de perturbar a ordem e o barulho, causa perigo. Pode causar acidente contra as pessoas que não tem nada a ver com isso. Todo mundo bebate ali, né? Provável. 6h33, é isso aí, Blink. Boa noite. É isso aí, até amanhã. Valeu, até amanhã então. 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas criou um grupo de trabalho para atender cerca de 300 mil contribuintes de Manaus que alegam terem sido surpreendidos aí, olha, com o aumento do IPTU em 2023, Karine. Então, Carlão, esse grupo vai fazer uma série de multirões pela cidade, vai começar pelo centro. O repórter André Meirelles tem mais informações, vamos acompanhar. O
grupo do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, vai realizar uma série de mutirões pela capital amazonense, iniciando pelo centro, na sede da Defensoria Especializada em Interesses Coletivos na Rua 24 de Maio, já nesta quarta-feira, para atender 300 mil contribuintes de Manaus que alegam terem sido surpreendidos com o aumento do IPTU a partir de 2023 por meio de ato administrativo da Prefeitura de Manaus. O grupo vai permitir que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingresse com ações individuais contra o município em busca do ressarcimento aos moradores que se sentiram prejudicados pelo aumento feito de forma irregular por conta do descumprimento da legislação tributária, como explica o defensor público Theo Costa. Então, é algo muito sério que está acontecendo, esse IPTU sem amparo legal e com um aumento muito maior do que a inflação acumulada, podendo chegar, inclusive, como já mencionado, em alguns casos, a 300%, ele sim teria uma ilegalidade que, na visão da Defensoria Pública e também da própria população, seria algo que pode-se dizer abusivo. O defensor Theo Costa explica ainda que contribuintes de todas as zonas podem comparecer ao mutirão para dar início aos processos. Agora, quarta-feira, dia 19, no centro de Manaus. Então, quarta-feira, os contribuintes, a população que se entende injustiçada de alguma forma, pode procurar o núcleo especializado de interesses coletivos, localizado na rua 24 de Maio, número 231, na quarta-feira. Tá? O atendimento ocorrerá a partir das 8 horas da manhã, irá até as 15 horas da tarde. No outro dia, no dia 20, portanto, quinta-feira, também ocorrerá o procedimento desse atendimento no mesmo local, no mesmo horário. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 35 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Nós estamos atualizando agora, né, Carimilhão? O caso do acidente que vitimou um adolescente de apenas 14 anos. Quais são as últimas notícias, Karine, sobre Carlão, esse é o seguinte, a informação que a gente tem é que o advogado da empresa de materiais de construção, João de Barro, que era a empresa em que esse motorista que causou esse acidente, a morte dessa adolescente, ele estava prestando serviço. O advogado Emerson Alcier, ele disse que o teste de alcoolemia do motorista que causou esse acidente e a morte da menina de 14 anos, o motorista, o nome Emílio da Silva Castro, o teste de alcoolemia deu 0,75. Ou seja, estava muito, exato, muito além, bem exatamente de acordo com o que as testemunhas estavam lá falando. Bom, então, segundo o advogado, se ele não for liberado na audiência de custódia amanhã, ele vai para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Agora 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, 122.791 pessoas se inscreveram no Enem este ano aqui no estado do Amazonas. Em todo o país, o Enem 2024 alcançou 5 milhões de inscrições, superando as edições anteriores, inclusive. Então, Carlão, mais da metade dos inscritos, 2,7 milhões de alunos, não vão precisar pagar a taxa de inscrição. Isso porque tiveram a solicitação de isenção aprovada. Mesmo assim, gente, é preciso confirmar a inscrição lá no site do Enem, tá? E as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Mix. Legal, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas de Brasília. Votação da PL do aborto deve ficar para depois das eleições. Esse assunto depois. Já. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, terça-feira, com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima, segundo o Climatempo, é de 32 graus. Eu acho que dá mais, hein, Carlão? Sim. As chances de chuva são de 10%. A umidade relativa do ar fica entre 57% e 92%. Essa pegada vai bater 40 Com amanhã, certeza. Mix. Olha, e continua repercutindo o vídeo postado nas redes sociais em que uma mãe protesta contra o descaso no atendimento da fila do hospital no câncer.
em Manaus, Karina. Ai, Carlão, mais um caso absurdo de cortar o coração, um caso criminoso da saúde pública aqui do estado do Amazonas. A saúde pública está assim em crise e parece que ninguém quer enxergar. Horrível, terrível esse vídeo. Ele foi feito na madrugada da última sexta-feira, viralizou na internet durante o fim de semana, claro, pelo desespero, né? Porque todo mundo ficou chocado com o sofrimento da paciente e da família. A repórter Nathalie Moraes, ela está acompanhando o caso e tem mais informações. Vamos acompanhar. Durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Manaus, nesta segunda-feira, o vereador Isaac Itaiá solicitou que a Comissão de Saúde da Câmara faça uma fiscalização na Fundação Centro de Controle e Oncologia do Amazonas. Esse pedido veio depois de um vídeo em que aparece a jovem Jaqueline Martins Macruf, que sofre com dor no hospital. O vídeo foi feito na madrugada da última sexta-feira e viralizou nas redes sociais neste fim de semana. O pedido de socorro da mãe da jovem é chocante. Um absurdo, gente, o que está acontecendo aqui no SECOM. Minha filha com dor, gritando de dor e ninguém faz nada. Nada. Enquanto essa peste desse governador, essa desgraça, só inverte em festa. E minha filha aqui sofrendo. Isso é um absurdo. Ninguém faz nada. Durante o discurso, o vereador reforçou que a Comissão de Saúde vá até a FCCOM para tentar verificar como está o atendimento da urgência e emergência no Hospital do Câncer do Amazonas. Hoje nós fizemos um pedido do presidente da Câmara para a Comissão de Saúde e até o SECOM apurar a situação daquele paciente que saiu nas redes sociais, que teve um mau atendimento e também faltando insumos. Isso é importante para a gente porque a gente desconhece o que está acontecendo nos bastidores do atendimento da urgência e também do SECOM. Nesse caso é SECOM. Nós precisamos da atuação dos vereadores da Comissão de Saúde. Então nós vamos verificar e com certeza iremos tentar mostrar para os outros pacientes que procurarem que vão ser melhor atendidos. Em nota enviada, a Fundação SECOM afirmou que a paciente tem recebido assistência e que pacientes que apresentam melhoras têm indicação de alta. A nota informou ainda que a paciente tem recebido assistência oncológica no tratamento que segue na unidade. Na última quinta-feira, a paciente teria passado por uma consulta ambulatorial com a médica de terapia e dor para controle dos sintomas do câncer avançado. Na sexta-feira, a paciente procurou o serviço de urgência e emergência e recebeu uma nova medicação e avaliação terápica para a dor. Jaqueline segue internada na Fundação SECOM. No último post nas redes sociais, a mãe afirma que a jovem segue recebendo doses de morfina. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 42 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha, começou a temporada de incêndios em florestais em diversas áreas do país. No início deste mês, a preocupação com o incêndio chegou aos moradores do Pantanal agora, Karine. Pois é, Carlão. Já na semana passada ficou claro que o problema não estava só ali, tá? O Brasil todo já registra o maior número de focos de fogo em 21 anos somente nesse primeiro semestre. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora com a Jané Araújo. Somente nesses 6 primeiros meses de 2024 foram registrados no Brasil 27.914 focos de incêndio até o último dia 13 de junho, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E essa tendência de alta foi registrada em 5 dos 6 biomas do país. Somente a região do Pampa, que passa por uma catástrofe devido às enchentes no sul do país, foi poupada. Com isso, esse início de temporada de queimadas já é o mais intenso em 21 anos. Até então, o recorde de incêndio foi registrado de 1º de janeiro a 17 de junho de 2003, quando os satélites detectaram 27.991 focos. Para o IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o atual cenário é assustador, porque não teve chuva suficiente para molhar o solo e compensar a temporada passada. Além disso, o uso de queimadas intencionais para limpar
preservar o terreno da lavoura e do pasto na Amazônia é cultural. Apesar disso, segundo o INPE, ainda é cedo para afirmar que 2024 terá recorde de incêndios em vegetação natural durante o período de pico, que vai de setembro a outubro. Mas a seca prevista para essa época é um facilitador das queimadas. Aqui no Amazonas, todo o controle das queimadas é feito pelo Corpo de Bombeiros Militar através da Operação Aceiro, lançada no início desse mês. De acordo com o governo do estado, 95% das queimadas no Amazonas estão concentradas em 21 municípios, onde serão instaladas brigadas. O governador Wilson Lima diz que o início da descida das águas nas calhas dos rios do Amazonas é uma preocupação a mais. Esse ano, os rios e todas as calhas, nenhuma delas atingiu o nível de normalidade e algumas calhas, as águas já começaram a baixar e isso nos causa uma grande preocupação. E aí o risco da gente ter uma estiagem tão severa ou mais acentuada que a do ano passado. Até agora, 120 militares e viaturas foram enviados para 12 municípios do sul do Amazonas e região metropolitana de Manaus. Os brigadistas são aqui do estado e do governo federal do programa Preve Fogo. Segundo o governo do estado, o monitoramento dos focos de incêndio está sendo feito com apoio de tecnologia. Nós acompanhamos o que aconteceu no ano passado, tivemos uma estiagem muito severa, nós fizemos autuações, mais de 100 pessoas foram para a delegacia, tivemos aí mais de 16 milhões de reais em multas. Antes nós tínhamos dificuldade no momento em que identificávamos um incêndio, tínhamos que mandar uma equipe até lá. Hoje o drone vai e mesmo naqueles lugares onde a gente não consegue chegar terrestre ou fluvial, o drone vai lá, tira a foto, registra tudo em tempo real. E, inclusive tem um drone ali que tem um megafone, entendeu? Que pode fazer a comunicação para as pessoas que estão ali no entorno de onde estão acontecendo sinistros como esse. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos. Bora para Brasília, Carlão? Brasília. Bora lá falar com o nosso correspondente, exato, jornalista Carlos Eduardo Matos. Bom te ver, Cadu. Saudade de ti, viu? Fala, Cadu. Muitos assuntos importantes acontecendo, eu acompanhando de casa, Cadu. Mas essa polêmica, né? Vamos falar da PL do aborto, né? Que tá gerando essa polêmica toda, essa discussão, muita crítica, muita revolta, enfim, a respeito sobre essa lei. Foram tantas as críticas, tantas as confusões a respeito do assunto. Manifestações, mais, inclusive minha, contrária, tô aqui falando. O próprio autor do projeto, o querido deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, vamos de novo, o autor do PL do aborto. É o Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Ele admite que a votação desse projeto só vai ficar para depois mesmo das eleições. Cadu, é uma estratégia para tentar aprovar essa PL, não é não, Cadu? Conta mais pra gente. Boa noite. É uma estratégia, Karime, mas pelo visto o PL do aborto é quem vai ser abortado primeiro, viu? Pelo menos é isso que todo mundo tá querendo, né? Não, boa noite, minha querida. Não tem como, bem-vinda de volta. Muito obrigada, gente. Primeiro que já tem Constituição, já tem lei, já foi aprovado, já tá lá. Tá indo contra a própria Constituição. Vamos começar por aí. Exatamente. Mas vamos lá. Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, brincadeiras à parte, essa é uma coisa muito séria, né? Esse projeto de lei é uma afronta às mulheres do Brasil, é uma proposta grosseira e desconexa com a realidade, como concluiu hoje a Comissão de Mulheres da Ordem dos Advogados do Brasil. Se advogadas estão falando isso, cara, eu me calo. Qualquer um tem que se calar com relação a isso. Graças a Deus temos advogadas que nos representam. Vamos lá. Pois é, que bom, né? E como falou o Carlão aí, tem pressão de todos os lados, da sociedade civil, das redes sociais, das ruas, como vocês disseram. Ontem teve manifestação, tem protestos aí do meio artístico, cultural, das classes sociais, das pesquisas de opinião pública, enfim, todo mundo falando o contrário, né? Que é contra esse projeto de lei. Tanta pressão aí que o autor principal desse projeto, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que por sinal é o vice-presidente da Câmara, ele vem sinalizando alguns recusos, viu, Karime? Primeiro ele disse que aceita retirar o projeto, desde que o PSOL, que é o partido que entrou com a ação no STF contra aquela resolução do Conselho
Conselho Federal de Medicina que proíbe o aborto, faça o mesmo, retire a ação lá do STF. E hoje à tarde ele disse que concordou com o presidente Arthur Lira em colocar o PL em votação só depois das eleições. Isso é estratégia já política eleitoral, viu? Sem Porque dúvida. tem muito prefeito, muito candidato a prefeito, candidato a vereador que pode perder votos com isso. Pode ganhar, mas pode perder na maioria. Mas eu tenho certeza, viu, Karime, que essa pressão vai continuar até que o deputado Sóstenes retire de vez esse projeto, que não haja mais nenhuma ameaça dessa natureza. Enquanto isso, o debate continua. O Sóstenes segue defendendo o PL do aborto, não de forma técnica. Ele apela para a ideologia política, diz que quem é contra o PL do aborto é esquerdista. Enfim, então eu trouxe aqui um vídeo, um áudio da fala dele, né, explicando o que seria para ele o PL do aborto. Então vamos ouvir para ter um contraponto, né? Vamos lá. O PL 1904 é o PL da vida, da defesa de bebês que já estão no ventre de suas mães com 5 meses e 2 semanas, ou seja, 22 semanas. Isso já é uma vida que vive fora do útero. Por que matar de forma cruel, colocando uma injeção para dar no coração desta criança uma parada cardíaca, que é um procedimento doloroso que não se faz em animais, em quem está condenado à pena de morte? Por que isso? O projeto de lei trata sobre a defesa da vida, não trata de estupradores. Existem mais de 70 projetos para aumentar a pena de estuprador. Eu quero que pena de estuprador seja de 30 anos, que ele apodreça na cadeia. 18 horas. A gente acompanhou a fala do autor do PL do aborto, Sóstenes Cavalcante, deputado federal, vice-presidente da Câmara. Ele é do PL do Rio de Janeiro. Cadu, não dá para convencer, né? A gente já tem lei sobre isso, já tem Constituição, que parou essas meninas, que a maioria das vítimas de estupro são meninas, ela e as mães, a criminosas que vão pegar 20 anos de cadeia, mais que o estuprador, gente. Isso é tanta coisa ignorante sobre esse caso que a gente poderia fazer, sei lá, uma semana de programa a respeito desse assunto. As mães que podem... E ainda assim ia ter gente contra e a favor, né? E daí a gente criar confusão ainda. Exato. O importante é que já foi feito esse debate, já existe lei, já a gente progrediu nesse sentido de amparar essas mulheres, as vítimas de aborto, as mães que sofrem risco de vida, ou no caso dos bebês anacéfalos, né? Isso, falei certo. Enfim, nesses 3 casos é que a mulher tem um direito de aborto, né? Tem o direito de abortar essa criança, é um direito dela, já foi conquistado, a gente já teve toda essa discussão, já foi feita. Eu não entendo por que andar para trás. Óbvio, eu entendo que é uma negociata. Essa PL é uma moeda de troca, alguém quer impor a ideologia por isso, enfim. Vamos lá. Karime, o debate é bem mais profundo, né, do que ser contra ou a favor do aborto. A direita sempre faz isso, né? Você é contra ou a favor? Quem tá contra é contra o mundo, contra eles, e nós contra eles, enfim. Hoje eu vi um debate nas redes sociais, na CNN, né, entre o deputado Sóstenes e o deputado federal pastor Henrique Vieira, ele é do PSOL. E esse deputado pastor Henrique, Karime, ele disse uma coisa muito importante: não se trata de ser contra ou a favor do aborto, se trata de criminalizar a mulher, de impor a ela uma punição maior contra quem estuprou. Exatamente isso que você disse. E na verdade, Karime e Carlão, essa bancada evangélica criou esse PL do aborto para reagir contra o STF, que está julgando essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe os médicos de realizarem o aborto, ainda que dentro da lei, dentro dos 3 pontos que a Karime acabou de dizer. E agora que o clima esquentou, eles transformam esse PL, claro, em moeda de troca política, como você disse, a Karime. Matou a pau, é isso aí mesmo. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, tem uma medida provisória aí que está ajudando a empresa Amazonas Energia. Vai repassar os custos milionários, não apenas para o Amazonas, mas para todo o Brasil. Não entendi, como é que vai funcionar isso daí? Quer dizer que o consumidor de todo o país vai pagar o prejuízo da Amazonas Energia, Cadu? Explica aí, pode isso, Cadu?
Não poderia, Carlão, mas todo dia é dia de surpresa, né? Sim. E uma surpresa diferente nunca e nunca é surpresa boa pra gente, né? E por causa dessa crise do Amazonas Energia, o Brasil inteiro vai pagar o pato. A conta de luz deve aumentar em torno de 0,4%, segundo as associações de consumidores. O motivo é que o governo fez ajustes nas regras regulatórias que mudaram a normatização de mercado. E isso abriu caminho para que a empresa Âmbar, que é uma empresa ligada ao grupo JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, os donos daquela JBS, bilionários aí, então, essa empresa Âmbar conclua a compra de 13 usinas termoelétricas ao valor de 5 bilhões de reais. E dessa forma, resolver a crise da Amazonas Energia e evitar um colapso no fornecimento de energia elétrica em todo o estado do Amazonas. Ou seja, Carlão, resumindo aí, o governo mexeu os pauzinhos, modificou as regras do setor de energia para salvar a Amazonas Energia, sob o argumento de evitar uma crise, um colapso no serviço. Mas fez isso beneficiando uma única empresa que comprou boa parte da estrutura da Amazonas Energia. Então, faz sentido para ti, Carlão? Para mim, não. Eu acho que nem pro ouvinte está fazendo isso. O fato é que essa mexida vai resultar no aumento da conta de luz em todo o país, como eu falei, 0,4%. E isso, segundo essas associações, vai impactar principalmente na inflação. Carlão e Karine. Que confusão, Cadu. Nossa, os outros destaques, Cadu, um minutinho aí para falar os outros destaques do dia. Bora lá de rapidinho. Carlão e Karine, hoje o presidente Lula, ele se reuniu com os ministros da equipe econômica dele, né? O Fernando Haddad, Simone Tebet, que é do planejamento, Esther Dweck, que é da gestão e inovação, para falar sobre redução de despesas. O governo está, de fato, focado em reduzir despesas. E nessa reunião, Karine, uma das pautas foi o volume de renúncias fiscais que o governo vem concedendo aos setores da economia, aos diversos setores, né? E segundo o governo, os incentivos, os benefícios fiscais somaram no ano passado 646 bilhões de reais. A estimativa desse ano é maior, é de 789 bilhões de reais. E a Zona Franca entrou nesse bolo, viu? Eita. Já era esperado isso daí. No ano passado, a Zona Franca de Manaus, ela teve uma renúncia fiscal na ordem de 30 bilhões de reais. E então esse é um assunto que o governo do Amazonas, a bancada do Amazonas, aqui em Brasília, vão ter que ficar atentos, porque o canhão tá virado de novo pra gente e a Zona Franca tá no meio desse centro aí. São várias pautas aí que eles colocaram. Tem o Simples Nacional, tem isenção para as pequenas e médias empresas, tem para o setor automobilístico, tudo assim, 170 bilhões, 50 bilhões, muito maior que a Zona Franca de Manaus. A gente é um pingo d'água aí nesse oceano. Okay. Então, mas isso é política, isso é estratégico. Eles não querem tirar o deles para tirar o nosso. Sem dúvida. Essa que é a grande questão. Sempre foi. Então a gente sempre foi, sempre será. Então a gente está elencando esse ponto, já chamando a atenção, porque é um assunto que vai repercutir nos próximos dias. E o governo não vai tomar dos seus amigos, vai tomar de quem eles cumprem a lei, né? Sim. Enfim. Certo. Valeu, volto Cadu. com vocês, Karine e Carlão. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Até amanhã, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Mix. 18 horas. Esporte. 6h57, giro esportivo. Cid Soares na área. Cid, o Flamengo deixou o Botafogo assumir a liderança do campeonato. Mengão caiu. Caiu nada. Te acalma aí, acalma teu coração. Se eu te respondo isso. Acalma teu coração. Começou o cheirinho. Deixa eu te responder. Manda. O Botafogo, sim, é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A após 9 rodadas realizadas na competição. A pergunta que cabe agora, depois da sua infeliz... essa sua ensinação aí. Bom, é a seguinte, ó. Até quando que vai essa liderança? Já que é um filme recente, né? Volta a passar na mente dos torcedores com a perda do título do ano passado, quando o time carioca estava praticamente aí com o título na mão. Campeão, ele estava, né? A pergunta até onde vai o fogão é feita não só pela torcida do Botafogo em tom de agonia, né? Quando as torcidas adversárias esperam aí um bis para poder começar a tirar onda. Mas o que interessa é que o Glorioso realmente está na liderança, seguido pelo Flamengo. Logo atrás, em terceiro lugar, vem o Bahia. Em quarto, Atlético Paranaense. Em quinto, São Paulo.
Bom, aliás, nem sei mais se tá assim a tabela, nem configurei ela de novo. Bom, o Manaus Futebol Clube, né, venceu o São Raimundo de Roraima por 2-0 pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, Série D, ontem à tarde no Estádio da Colina. Na próxima rodada, o Esmeraldino encara o líder Manauara. Isso acontece no sábado, próximo sábado, dia 22, portanto, às 3 da tarde, lá mesmo na Colina. Eurocopa. Hoje começou a Eurocopa aí com uma zebra. A Eslováquia bateu a Bélgica por 1-0, um jogo disputadíssimo, inclusive. A Romênia venceu a Ucrânia por 3-0, a Inglaterra venceu a Sérvia por 1-0 e a França venceu a Áustria por 1-0. E amanhã tem jogaço, Alemanha e Hungria, meio-dia. Então fique ligado, né? Olha, a notícia triste do dia, tinha que ter alguma coisa nesse sentido, né? Um princípio de incêndio atingiu o hall de entrada do ginásio da sede do Rio Negro Clube, no centro aqui de Manaus, na noite do domingo. E segundo o clube, ninguém se feriu, graças a Deus. Em comunicado, a diretoria do Rio Negro afirmou que as chamas começaram após alguém ainda não identificado atear fogo nos colchões que estavam no local. Eles haviam sido utilizados em uma competição de karatê que aconteceu no fim de semana no ginásio. O fogo foi controlado por funcionários, moradores e pelo Corpo de Bombeiros. Na manhã desta segunda-feira, o ginásio passou por uma perícia para averiguar se houve danos na estrutura da entrada. Até agora não se tem essa informação. E para encerrar, daqui a pouquinho começa Atlético Mineiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que tínhamos para hoje, meninos. Muito obrigada, Cid. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. Agora 6h59, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O período de enchente dos rios na Amazônia Ocidental está chegando ao fim. Em julho, deve iniciar o período de vazante. O nível da maioria dos rios, mesmo no auge da cheia, está abaixo do registrado na maior vazante da história, a do ano passado. A chance de a região viver uma estiagem ainda maior do que a do ano passado é prevista pelos organismos meteorológicos brasileiros e também internacionais. Além da questão dos problemas de navegação para garantir o abastecimento na região, há de se enfrentar o problema das queimadas. Ninguém em sã consciência quer sofrer novamente com os problemas causados pela fumaceira que tomou Manaus e a região metropolitana no ano passado. Essas questões já deveriam estar sendo enfrentadas pelos governantes. Muitas medidas não foram tomadas ainda ou estão com sua implementação atrasada. A natureza não vai esperar, com certeza, e as autoridades responsáveis têm a obrigação sim de agir já, imediatamente, ou muita gente vai sofrer em consequência da falta de atitude e decisão política dos governos. 18 horas. 7-1, Karime, boa Tem uma noite. saideira, Olha, saideira, legal. Olha aí, o casal que agrediu a babá e atirou contra o advogado, eles tiveram o direito de não usar tornozeleira aqui em Manaus. A decisão é do desembargador Jorge Lins, foi proferida na semana passada, mas divulgada apenas hoje. É isso. Ok. Sim, Karime, boa noite. Agora sim. Boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Valeu, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.